Bom dia a todos e a todas. A paz do Senhor Jesus. Mais um devocional nesse dia 8 de abril de 2020, onde nós estamos de quarentena, né? Por causa desse vírus aí, né? Do coronavírus. Mas Deus tem sido fiel com a gente tem aproveitado bem esse tempo para podermos meditar na palavra do Senhor e aprender com o Senhor. Nessa manhã estamos prontos para mais um devocional e nós estaremos estudando nessa manhã sobre a parábola dos dois devedores, os dois devedores, que está em Lucas capítulo 7, versículo 41 a 43. Bom dia, a paz do Senhor. Glória a Deus. A Igreja Hebron está também no YouTube. Curta o nosso canal. Faça sua inscrição. Acione o sininho. Comente essa palavra que você está estudando, aprendendo hoje, esse devocional. E nos ajude a divulgar o nosso trabalho na rede social. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Onde estou? Onde vou? São 8 horas e 2 minutos. Vamos iniciar dentro de instantes mais um devocional nessa manhã. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus Cristo e hoje nós vamos meditar sobre a parábola dos dois devedores. Lucas capítulo 7, versículo 41 a 43. Glória a Deus. Ao fundo, Brother Simeão, Gênesis. Assim sou eu. Bom dia, Paloma. Bom dia, Laurêncio. A Selma, bom dia. Tô vendo a fotinha ali da Mônica, de óculos escuros. Bom dia. A irmã Ana. A paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos. Em muitas coisas você acreditou. Viveu no mundo de ilusões. Estamos ouvindo Brother Simeão, Gênesis. Bom dia. Bom dia, irmã Ana. Seja bem-vinda. Tati, Deus abençoe. A paz do Senhor, bem-vinda. Hoje nós vamos meditar na parábola dos dois devedores. Lucas capítulo 7, versículo 41 a 43. Adriana Medeiros, a paz dele, bom dia. Fui dormir às 2. Glória a Deus, né? Tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chegando o nosso irmão aí, Francisco Sodré. Forte abraço. Deus abençoe. A Celina, a paz do Senhor, bem-vinda. Bom dia. Maria das Neves. Glória a Deus. Agora também estamos no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, entre no nosso canal, faça sua inscrição, acione o sininho de notificações, dê a tua curtida, comente as nossas pregações e faça com que o trabalho da Igreja Hebron seja divulgado para a glória de Deus. João Dantas, bom dia. Netinho. Júlio César. Opa, bonitinha essa menininha aí, glória a Deus, amém. Estamos ouvindo aí, para finalizar, já vai iniciar, Brother Simeão, Gênesis e Espírito. Chegou um corintiano aí, né, o Ed. Corintianos também são bem-vindos, né? Entra para o reino do seu Senhor. Fosse fiel no pouco, no Corinthians, né? No muito te colocarei. Bom dia, Ed, a paz, meu irmão. Isso é uma bênção, glória a Deus. De Deus, o sonho de Deus. Amém, glória a Deus. Vocês não vieram aqui para me ouvir cantar, né? Então deixa eu parar essa música aqui e nós vamos começar já a meditar na parábola dessa manhã, no devocional dessa manhã, que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, né?
Francisco Sodré, Pai do Senhor, diretamente, Pai do Senhor, diretamente de Itaim Paulista. Sodré já está trabalhando aí na rua, né? E acompanhando a gente aí pela internet aí. Que bênção, glória a Deus. Deixa eu ver o que o Ed escreveu aqui. Bom dia, Pai do Senhor, que Deus abençoe as nossas vidas. Amém, glória a Deus. Irmãos, a gente vai meditar hoje na parábola dos dois devedores, que está em Lucas capítulo 7, versículo 41 a 43. Diz assim a palavra do Senhor. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. Jesus lhe disse: você avaliou bem. Vamos orar? Eterno Deus e poderoso Pai, obrigado por este dia típico de outono, meu Pai. O sol ainda nem está brilhando, como é comum nos dias do ano. Nós estamos num dia um pouco gelado, mas tudo isso que acontece na natureza está no seu controle, Pai. Para que a terra, para que a natureza produza o seu fruto, para que nos dê o trigo, para que nós possamos fazer o pão e sustentar as nossas vidas. Assim o Senhor tem sustentado tudo com vida, Pai. Abençoa o nosso devocional, abençoa aquilo que nós vamos meditar nesta manhã, que o estudo, que o significado, as aplicações desta parábola seja firme nos nossos corações, para que nós possamos, meu Deus, aplicar nas nossas vidas, sim, e entender, ó Pai, que nós temos que guardar a Tua palavra no nosso coração, como diz o salmista, a Tua palavra escondida no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Abençoa as nossas mentes e corações, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A Elisângela também, estou vendo o nome dela ali. Bom dia, paz do Senhor. Amém. Então, Lucas 7, 41 a 43, a parábola dos dois devedores. Essa parábola, ela fala sobre perdão e gratidão. Essa parábola fala que havia dois devedores, né? Eles deviam para um credor e esses homens, eles não tinham condições de pagar a dívida deles. A dívida deles era diferente, ele tinha um valor diferente. E como eu já expliquei para vocês, né? Aqui Jesus fala que eles deviam denários, né? Então, denários eram moedas romanas, né? Como hoje tem os reais, moeda brasileira, tem, né, o dólar, moeda americana, tem os pesos, né? Que são as moedas, quase todos os países sul-americanos, né? Então, o Império Romano ele trabalhava com essa moeda chamada denário. E daí vem até a nossa palavra, né, em português, dinheiro, né? Então, um denário equivalia um dia de trabalho de um trabalhador comum. Vamos colocar num padrão mais ou menos aqui pra gente, por volta de R$100. Só para gente ter uma ideia. Eu fiz algumas pesquisas, né? E o pessoal colocou em dólar, mas eu quero colocar em real só para gente ter uma ideia. Tipo você pegar alguém para limpar a sua casa é muito mais do que R$100, eu sei disso, né? Mas vamos colocar R$100, um trabalhador comum que vai fazer uma diária. Então ele fala que um devia 500 denários, por volta de R$500, e o outro devia 50 denários, por volta de R$50. Só que eles não tinham condição de pagar. E eles não tendo condição de pagar, esse credor, né, essa pessoa que havia emprestado o dinheiro para eles, vamos dizer assim, como se fosse um agiota, né? Embora não diz que ele cobrava juros, apenas que as pessoas deviam, mas só para a gente poder entender. Esses dois homens, esses dois devedores, foram até esse homem e tomaram emprestado. Um tomou 500 denários, outro tomou 50 denários. E aí eles não conseguiram pagar aquela dívida. E como eles não tiveram condições de pagar a dívida, o credor, né, aquele que havia emprestado o dinheiro, perdoou a dívida deles, né? Deixou eles zerados, sem dívida alguma. Eu comentei com vocês, mas eu acabei até citando a passagem bíblica quando a gente falou sobre o credor incompassivo, né? Mas eu quero ler hoje para vocês, né, para trazer mais conhecimento para a gente nessa manhã, como é que eles faziam naquela época para cobrar as dívidas das pessoas. Eu vi aqui a Beth Santos, né? Deus abençoe, Beth, seja bem-vinda. A irmã Sirlene também, seja bem-vinda, glória a Deus.
Como é que eles faziam para cobrar a dívida? Então, lá em segundo livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, no capítulo 4, história conhecidíssima da gente também, tempo do profeta Eliseu, no versículo 1 fala assim: uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o credor, aquele que veio cobrar, né, acaba de chegar para levar meus filhos para serem vendidos como escravo. Então, como é que a dívida era paga? Se você não tivesse dinheiro, não tinha desculpa, né? A pessoa tinha que entregar um filho, tinha que entregar uma filha, ela própria ou os bens dela para aquele credor e para que a dívida fosse paga, para que a dívida fosse quitada. A gente lembra no credor incompassivo que o senhor, né, o rei, né, mandou pegar aquele camarada e ele falou que ia vender ele, a família dele, os bens dele, mas no final ele acaba mandando aquele camarada, bate nele e manda ele ficar preso na cadeia até ele pagar ali o último centavo, né? Então, conforme aqui no livro segundo livro dos Reis, no capítulo 4, a gente está vendo bem claramente isso. As pessoas eram vendidas como escravos, né, para poder pagar a dívida. Ainda bem, né, que o Magazine Luiza, que a Casas Bahia, Carrefour, o Extra, não faz isso com a gente, né? Senão, imagina só em quantos escravos nós teríamos aqui no Brasil. Também que hoje a lei é aplicada de uma forma diferente. A Marlene chegando, né? Bom dia. E Jesus termina a parábola falando o seguinte, né, para Simão, né? Qual deles o amará mais, né? Então, essa parábola está falando sobre perdão e gratidão. E ele vai explicar isso, que quando uma pessoa tem uma dívida perdoada, ela vai ter mais amor, ela vai ter mais gratidão, ela vai ter mais consideração. E daqui a pouco a gente vai entender por que Jesus aplicou essa parábola nessa situação, para poder trazer esse ensinamento tanto para os ouvintes que estavam ali naquele dia, naquele local, como também ficou registrado na Bíblia para que todos nós possamos entender essas verdades, esses ensinamentos e aplicar na nossa vida, né? Então, qual é o contexto da parábola? O contexto da parábola é o seguinte: Jesus ele foi convidado para participar de um jantar na casa de um fariseu chamado Simão, né? Então ele foi convidado para ele participar de um jantar na casa de um fariseu chamado Simão. A gente vai ler aqui o versículo 36, que eu não tinha lido ainda. Certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. Agora, como é o nome dele? Versículo 40. Mas, respondendo-lhe Jesus, disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Então ele foi convidado para ele jantar na casa desse fariseu. E esses jantares naquela época, né, normalmente tinha muitas pessoas convidadas para participar desse jantar, alguns amigos, né? Tinha alguns servos que estavam servindo o jantar, servindo os senhores, né? E eles estavam ali jantando, né, conversando, proseando, degustando ali as iguarias que estavam sendo servidas, né, ali por aquele fariseu, naquele jantar. E a Bíblia diz que, de repente, uma mulher, ela entra na casa desse fariseu e ela leva com ela um vaso de alabastro cheio de unguento, né, cheio de perfume. E ela vai com esse perfume, com esse vaso na mão, com esse perfume, proceder de uma forma com Jesus, que daqui a pouco a gente vai entender. Mas eu quero ler a entrada dessa mulher, está no versículo 37. E havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro de perfume, né? Então ela pega esse vaso de perfume de alabastro e entra naquele lugar, né? Naquela casa onde está o fariseu com Jesus e algumas pessoas jantando, e com aquele perfume, com aquele
ela quer adorar, ela quer mostrar a gratidão, ela quer mostrar o quanto ela ama Jesus por ter sido perdoada. O texto não identifica quem é essa mulher. Daqui a pouco eu vou comentar um negócio com vocês, só que não vai dar para a gente estudar isso hoje, porque eu fugiria totalmente da parábola. A gente está estudando a parábola, mas eu vou deixar uma questão. Quem quiser, quem gosta de Bíblia, né, vai pesquisar, vai estudar, daqui a pouco a gente vai falar a respeito. Então o texto, aqui, a gente tem que ficar no texto. Eu vou explicar uma coisa. Na teologia, existem duas palavras distintas, né? Tem uma palavra chamada exegese, que você vai pegar as palavras do texto e vai trazer o conhecimento do texto. É o que eu estou fazendo com vocês nessa manhã, né? A gente está olhando parte por parte do texto, examinando ele e trazendo entendimento para a gente. Alguns pregadores fazem o seguinte: eles pegam coisas que estão fora do texto e colocam no texto. Isso chama exegese. E isso está totalmente equivocado. Então a gente não pode fazer isso. É por isso que eu gosto de ler, pegar o texto, ler o texto e falar a forma que o texto está escrito. Tá bom? Pode que toda hora eu vou lá, pego a Bíblia, leio e trago para a gente ler o que está no texto. Até eu poderia parafrasear, que é parafrasear, falar exatamente como está escrito no texto com as minhas palavras, mas eu não quero, porque a gente está estudando, eu quero falar o que está escrito no texto. Então algumas pessoas pegam o que não está no texto, eu já vi cada coisa, né? E colocam no texto para explicar o texto. Totalmente equivocado, totalmente errado, tá bom? Não se pode fazer isso. A Tati está mandando um bom dia a todos, né? E a irmã Vânia também está participando com a gente aí. Seja bem-vinda, irmã Vânia. Então, essa mulher, ela pega esse vaso alabastro e entra ali. Não identifica quem ela é, mas é interessante que o texto diz que ela era uma mulher pecadora. Então, ela tinha uma má fama na cidade. A reputação dela na cidade não era muito boa, né? Não era muito boa. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês. Primeira coisa, na história, por causa da tradição romana, para tentar identificar essa mulher, aconteceu um erro, o pessoal fala que essa mulher era uma prostituta. Mas não é isso que o texto está dizendo. Se eu falar que ela era uma prostituta, eu estou fazendo uma exegese. Eu estou pegando algo que está na minha cabeça, fora do texto, e estou introduzindo o texto. O texto está escrito bem claro, está escrito assim: havia uma mulher pecadora na cidade. Porque ela é pecadora, ela tinha que ser prostituta? Não. Ela podia ser mentirosa, ela podia ser fofoqueira, ela podia ser avarenta, podia ser qualquer outra coisa. O texto não diz o que ela era. Quem é essa mulher? Olha só, hein? Deu uma quedinha aí, daqui a pouco vocês vão perceber. Para tentar identificar quem era essa mulher, falavam que ela era uma prostituta, mas está totalmente equivocado. Eu trouxe uma coisa para vocês que eu tenho aqui em casa, né? Isso aqui é um vaso de alabastro. É uma pedra, né? Ela é polida, né? Hoje, naquela época, ela não era polida desse jeito, né? Hoje, lógico que tem toda o maquinário para polir, né? Então, uma pedra. Aqui dentro vocês vão ver um buraquinho, ó. Aqui, ó. Um buraquinho. Então, era mais ou menos isso daqui, ó. Não tão polido assim, né? E aqui dentro colocava-se o perfume. Aqui em cima pegava cera de vela, lacrava aqui em cima e o perfume ficava aqui dentro. Então ela pegou mais ou menos um vasinho desse aqui, contendo um perfume. Tem um texto paralelo, né, em João, que é João 12, que o Judas avaliou, né, esse vaso, que era um vaso caro na época. Hoje ele custa por volta de $10. Eu comprei quando eu estive lá no Egito. E dentro havia um perfume. Então o Judas avaliou que aquilo lá custava 300 denários, né? Ou seja, 300 dias de salário, né? De um trabalhador comum, era o que custava. Então você multiplica 300 por 100, era o que custava aquele perfume que a mulher estava derramando ali nos pés de Jesus. Quem for bom de matemática, me faça a conta aí, por favor, para a gente falar quanto que é 300 por 100. Eu não fiz essa conta. Alguém pode me ajudar aí. Coloca rapidinho aí 300 por 100 e a gente vai falar, tá bom? Eu não vou pensar nisso que eu tenho, senão eu vou perder o foco do que eu estou falando para vocês, tá? Então, falava que a mulher era uma mulher pecadora. Na cidade havia uma mulher pecadora, tá? Mas ela não era prostituta. O texto não fala isso, então a gente não pode afirmar isso, tá bom?
Outra coisa, alguns erros que acontecem na interpretação desse texto, como eu falei para vocês. Para tentar identificar essa mulher, o romanismo falou que essa mulher era Maria Madalena. E aí, para que fosse Maria Madalena, falaram que era uma prostituta. E Maria Madalena, durante muitos anos, né, na história da humanidade, na história da cristandade, melhor dizendo, ficou rotulada como uma mulher prostituta, uma mulher pecadora. Por quê? Porque em Lucas, no capítulo 8, versículo 2, fala que ela foi liberta de 7 espíritos imundos. Então, que ela tinha 7 demônios na vida dela e ela foi liberta por 7 espíritos imundos. E aí eles tentaram colocar tanto essa mulher que vai ungir ali os pés do Senhor Jesus, como aquela mulher também que é pega em flagrante adultério, como se fosse Maria Madalena. Mas está totalmente equivocado. O texto não diz isso, tá bom? Outra coisa que as pessoas confundem esse texto com o credor incompassivo, lá de Mateus 18, 23 a 35. Também é outra coisa. O credor incompassivo a gente até já estudou. É uma outra coisa, tá bom? É uma outra história, é uma outra parábola. Aqui, Jesus está contando uma outra parábola num outro cenário. Agora ele está na casa de um fariseu chamado Simão, jantando, e acontece um fato, e por causa desse fato, Jesus vai contar essa parábola, tá bom? Então a Bíblia diz que a mulher pega, ela se prostra aos pés de Jesus e começa a chorar incessantemente, sem parar. E aí ela pega e começa a, com as lágrimas, lavar os pés de Jesus Cristo e com os cabelos secar os pés de Jesus Cristo, versículo 38. E pondo-se atrás dele e chorando aos seus pés, começou a molhar os pés com as lágrimas e enxugando com o cabelo. E beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. Então olha que coisa interessante, né? Essa mulher ela se coloca ali aos pés do Senhor Jesus e começa a chorar. Com as lágrimas ela começa a lavar o pé de Jesus, com o cabelo ela começa a secar os pés de Jesus e ela quebra esse vaso de alabastro e começa ali também a colocar perfume sobre os pés do Senhor Jesus. Uma palavrinha interessante que eu quero deixar para vocês, estamos estudando, e quando a gente estuda a gente tem que mergulhar mais fundo, né? Fala assim, versículo 38, e pondo-se atrás dele, né? Eu quero comentar um negócio com vocês, que às vezes a gente tem na mente aquele quadro do Leonardo da Vinci, da Santa Ceia, né? Aquele quadro não relata a realidade da mesa lá em Jerusalém, no primeiro século. Por quê? A mesa não é igual, eu estou citando a mesa da minha cozinha, né? da minha sala de jantar, na verdade. A mesa, ela não era como é hoje, ou como é a mesa lá do quadro do Leonardo da Vinci. Como é que era a mesa? Ela era baixinha, ela era bem baixinha. E ao redor dela havia como se fosse almofadas, né? Como se fosse divã, pra você ter uma ideia, né? Então tinha um lugar um pouquinho mais alto. A pessoa deitava com os pés para fora, né? E sobre o ombro. E aqui ele comia a mesa. E assim ficava um do lado do outro. Então o pé de Jesus estava, para vocês terem ideia, mais ou menos assim, ó, estava aqui, ó. Ele estava deitado, os pés aqui, ó. Então a mulher vem por trás e vai lá nos pés dele. Então às vezes a gente pensa que ela é igual aquela mulher que comia, que fala que os cãezinhos comem as migalhas que caem, né, da mesa do Senhor. A gente pensa que é igual o cachorro que hoje entra embaixo da nossa mesa ali. Não, a mesa era bem baixinha e a pessoa ficava deitada assim, ó, comendo ali. E essa mulher veio por trás e começou a lavar ali os pés de Jesus, chorando, derramando sobre ele ali o bálsamo. Mas o que aconteceu com toda essa atitude? Quando o Simão viu a mulher fazendo aquilo, ele ficou totalmente indignado. Ele ficou totalmente contra aquela atitude, né? E o desejo dele, no coração dele, era de até mesmo repreender aquela mulher, porque o texto diz que ela era uma mulher pecadora da cidade. Então, com certeza, Simão conhecia essa mulher, como os outros homens que estavam à mesa. E talvez também até querendo criticar, de fato, sim, a gente vai ver daqui a pouco, o próprio Senhor Jesus, por não tomar uma atitude e permitir que aquela mulher viesse e tocasse ali no pé dele. Então, a gente vai ver no versículo 39, aqui, mas ao ver isso,
o fariseu que convidara disse consigo mesmo. Então ele falou no coração dele. Ele não falou verbalmente para que todas as pessoas da mesa pudessem ouvir e que o próprio Senhor Jesus pudesse ouvir. Então foi uma coisa que ele arrazoou, que ele pensou com ele mesmo. Ele falou: se este homem fosse um profeta, saberia quem está tocando. É uma espécie de mulher, pois ela é uma pecadora, né? Então ele está falando que essa espécie de mulher é uma pecadora. Então se esse homem fosse um profeta mesmo, ele saberia quem é essa mulher e não permitiria que ela o tocasse. 26 minutos. Então a parábola ela vem em resposta a essa atitude do Simão, em julgar a atitude daquela mulher, em julgar o posicionamento de Jesus Cristo diante daquela atitude. Então a resposta vem em cima disso. Então por isso que no final da parábola, Jesus olha para Simão e dirige a ele a pergunta, né? Versículos 42 e 43. Não tendo eles como pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: você avaliou bem. Então, Jesus, ele sabia o que Simão estava pensando no coração dele. Ele sabia que Simão estava tanto reprovando Jesus Cristo, quanto tentando, rejeitar aquela mulher que estava ali, naquele momento, naquele ato de adoração, porque é isso que ela estava fazendo. Ela estava adorando o Senhor Jesus, porque ela entendia que era pecadora, porque o texto diz isso, que ela era uma mulher pecadora, e que ela precisava de alcançar o perdão do nosso Deus. E ela sabia que Jesus Cristo, em outras ocasiões, já havia liberado perdão para várias pessoas, né? Então era isso que ela estava fazendo ali. Ela estava tentando encontrar o favor de Deus, sabendo que era muito pecadora. Ela queria amar mais ainda ao Senhor Jesus Cristo. Então Jesus vai e conta essa parábola para Simão. E é interessante, eu faço uma pergunta para você. Você já emprestou dinheiro para alguém? Sim ou não? Já, porque eu também já. Agora a segunda pergunta, essa é mais doída. Todo mundo que você emprestou dinheiro, pagou? Não, né? Teve pessoas que você emprestou e tomou um calote, não pagou. Então, o Simão era igual eu e você, ele era um fariseu. Lembra que eu falei, li para vocês já que os fariseus, eles eram gananciosos, então eles eram pessoas abastadas, eles tinham condições de emprestar. E com certeza, o Simão, muitas vezes, emprestou dinheiro para muitas pessoas. E talvez ele mesmo já havia perdoado alguém que devia alguma coisa para ele, né? Então, Jesus ele vai ali no cerne da coisa, como ele conhece o coração, né? Salmo 139, não tem palavra na boca, não tem pensamento, e o Senhor já conhece. Então, ele já sabia, então ele falou assim: eu vou pegar essa aplicação, vou falar isso aqui, e Simão vai entender muito bem que eu estou falando com ele. Porque com certeza Simão, como eu, se falasse para mim, que eu já vivi isso, de emprestar dinheiro e não mais receber, e ter que deixar para lá e perdoar a pessoa, como você também já experimentou isso. Então, é dentro dessa perspectiva que Jesus vai trazer essa parábola. E ele quer ensinar o seguinte: a sincera gratidão sobre o pecado. Tá? Então, aquela mulher adorou o Senhor com toda a sinceridade. Aquilo que ela fez foi com toda a sinceridade. Ela pegou algo de grande valor e ela vai ali naquela casa e ela derrama sobre o Senhor Jesus. Ela chora aos pés do Senhor, ela enxuga os pés do Senhor com o cabelo dela. E é por isso que Jesus quer ensinar isso. Quanto maior for a dívida, maior vai ser a gratidão. Eu acho um pouco complicado, às vezes, na igreja, a gente fica julgando as pessoas, né? A gente apronta, peca, erra, e ai daquele irmão que peca, ai daquele irmão que erra. A gente fica o tempo todo apontando e acusando, porque a gente esconde os nossos pecados, né? E quer apontar o dos outros, quer deixar que os dos outros apareçam, né? Porque a gente quer fazer igual esse fariseu, a gente quer ser santo demais, né? Então Jesus está falando o seguinte: realmente essa mulher é pecadora, ela pecou demais. O pecado dela
500 denários, mas eu estou perdoando. Só que você, Simão, também deve 50 denários. Eu também te perdoei. Só que essa mulher, como ela entendeu que ela foi muito mais perdoada, ela me ama mais. E você, que foi pouco perdoado, não tem a condição de me amar tanto. O que eu quero também trazer para conhecimento para a gente nessa manhã, a atitude dessa mulher, que deveria ser a atitude de cada um de nós diante do Senhor. Essa mulher, ela agiu de uma forma muito interessante. Nós sabemos, 31 minutos, nós sabemos que naquela época, naquela comunidade, naquela civilização, a mulher ela tinha pouquíssimos direitos, quase nenhum. Tanto que para aquela mulher entrar naquele lugar foi um escândalo, né? Era um escândalo. Mas ela tomou atitudes que nós também devemos tomar quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus. A primeira coisa que essa mulher pensou e tomou um posicionamento foi o seguinte: ela não se importou com a opinião alheia, ela não se importou com a opinião das pessoas. E nós muitas vezes ficamos, até mesmo na igreja, né? Tá ali o Espírito Santo tocando na gente, aquele momento de louvor, aquele momento maravilhoso, a gente fica com medo de dar um glória a Deus, a gente fica com medo de dar um aleluia, a gente fica com medo de chorar, ou então fica olhando para um lado, olhando para o outro, para ver o que o irmão está fazendo. Ela não, ela falou, eu quero encontrar o meu perdão, eu quero adorar o meu Senhor, eu quero louvar o meu Deus, quero louvar Jesus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E ela vai ali naquele ambiente, naquele lugar, invade aquele lugar que não era para ela estar ali. Ela não tinha sido convidada, ela invadiu aquele lugar. Ela se coloca atrás ali dos pés do Senhor Jesus, começa a tocar no pé do Senhor Jesus ali, chorando, derramando lágrimas no cabelo, nos pés, enxugando o cabelo, pegando o de melhor que ela tinha, né, a melhor oferta que ela tinha ali, e quebrando aquele vaso de alabastro, derramando sobre os pés do Senhor Jesus o perfume. Ela falou, não estou nem aí, não estou nem aí, eu quero adorar o meu Deus, eu quero sabe, estar diante do meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. A segunda atitude, diz que ela não tinha uma reputação muito boa, porque o texto diz que ela era uma mulher pecadora na cidade, então ela era mal falada em toda a cidade. Repito, o texto não diz o que ela fazia, mas diz que ela era uma mulher pecadora na cidade. Então todo mundo sabia o que ela fazia. E o que ela fez? Às vezes a gente faz isso. O que minha família vai pensar de mim? O que meu marido vai pensar de mim? O que minha mulher vai pensar de mim? O que meu chefe vai pensar de mim? E a gente não consegue fazer uma oração, às vezes dentro do escritório de uma empresa. O que vão pensar de mim? Às vezes a gente não consegue, sabe, externar aquela alegria que a gente tem. Ela não se preocupou que a reputação dela piorasse. Ela falou, já pensou? Eu vou entrar naquela casa, só tem homem ali naquela mesa, eu vou me colocar ali aos pés do Senhor, vou chorar, vou pegar esse perfume caríssimo, vou derramar aos pés dele. O que vão pensar de mim? Ela não preocupou com a reputação dela, não queria saber o que iam pensar dela. A única coisa que ela queria saber era adorar a Jesus Cristo, entender que muito o pecado dela era, e muito era o perdão, e por isso ela queria amar muito mais o Senhor Jesus. Ela tinha apenas uma preocupação, que é isso que a gente tem que ter na nossa vida. A única preocupação que ela tinha era demonstrar o amor e a gratidão que ela tinha por Deus, por Jesus, porque os pecados dela eram perdoados, porque ela era uma mulher de reputação ruim na cidade, ela era uma mulher conhecida como uma mulher pecadora em toda a cidade, e ela sabia que Jesus Cristo tinha poder para perdoar o pecado dela, e foi isso que ela quis fazer. A única coisa é ter gratidão. Então a única coisa que a gente podia ter que a gente pode ter é gratidão. E esse fariseu, ao contrário disso, ele estava recebendo Jesus Cristo, o Deus vivo, encarnado na casa dele, debaixo da casa dele, debaixo do telhado da casa dele, onde o centurião romano falou, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa,
Mas quem estava entrando ali era o Rei do Universo, Jesus Cristo. E aquele homem não conseguiu entender isso, não conseguiu compreender isso, não conseguiu ter gratidão porque Jesus estava naquele lugar. Mas o que aconteceu? Ao contrário disso, ele julgou Jesus Cristo. Ele julgou o nosso Senhor porque ele não estava repreendendo a atitude daquela mulher. Ele julgou aquela mulher porque ela era uma mulher pecadora. Existem algumas figuras de linguagem, e aqui tem uma figura chamada ironia, né? Então, como a parábola também é uma forma literária de se contar uma história, a ironia também é uma forma de afrontar, de trazer uma revelação, também de contar uma história, para trazer uma ênfase àquilo que se quer dizer. Então, lembra que eu falei para vocês que Jesus, ele examinou o coração de Simão, e Simão era irônico no coração dele. Ele falava com ironia. Olha só o que ele fala: se este homem... Então ele está sendo irônico. Ele não está falando se Jesus Cristo, será que ele não sabe, Senhor? Não. Se este homem... Sabe quando a gente fala assim, sabe aquelazinha? Sabe aquelezinho? Eu não sei quem é esse homem, eu não sei quem é essa mulher. Ironia. Então lá dentro dele fala, se este homem fosse profeta, saberia que está tocando que espécie de mulher é, pois é uma mulher pecadora, né? Então ele julga ali o Senhor Jesus. Se esse homem fosse profeta, esse homem... Então é uma forma irônica dele se expressar, com ironia. E ele julgando ali tanto a atitude da mulher, que estava adorando a Jesus, quanto o próprio Jesus, por estar permitindo que a mulher o estivesse tocando naquele lugar. Então essa parábola, ela vai mostrar para a gente o seguinte, essa passagem toda, na verdade, né? Começa lá desde o início do jantar até o final aqui, onde Jesus vai perdoar essa mulher. Ela não somente quer demonstrar que Jesus conhecia toda a vida daquela mulher, porque ele vai mostrar daqui a pouco, a gente vai ler daqui a pouco, que ele conhecia toda a vida daquela mulher, como também ele conseguia conhecer o coração de Simão. Também conseguia saber o que estava no coração daquele homem. Eu quero mandar um abraço para o João Dantas, que eu vi ele ali, né? Que é o marido da Zana. João Batista, perdão, não é João Dantas. João Batista. O nome dele já subiu lá para cima. Subiu para cima. Subiu, né? Na verdade. Desculpa, mas é pleonasmo, né? O nome dele subiu e desapareceu da minha tela, mas eu vi a fotinha dele ali, com a família dele. Um grande abraço. E o Vinícius do Queiralux, né? O netinho do nosso irmão Antônio, nossa irmã Geni, que eu estou vendo a fotinha dele de óculos ali, Ray-Ban, com a lente azulada e fazendo assim, né? Amém, glória a Deus. Então, ele não conseguia entender que Jesus ele tinha esse total conhecimento de tudo que estava acontecendo ali. Tanto ele conhecia a vida daquela mulher, como ele também conhecia as atitudes do coração de Simão. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, né? E como disse o nosso grande técnico de futebol, né, o Zagallo, né? Ele falou assim, e aí fomos surpreendidos novamente. Então Simão não contava com isso. Ele foi surpreendido. Por quê? Capítulo 2 de Colossenses, versículo 13, fala assim... versículo 9, fala assim... Colossenses 2, 9, tá? Eu li o 13, que tá, na minha Bíblia está arriscado o 13, mas é o 9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o Simão não sabia que em Cristo, em Jesus Cristo, o Deus homem e o Deus homem, o homem 100% Deus e o homem 100% homem, nele habitava corporalmente a plenitude da divindade. Então a gente sabe que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Então, usando um desses atributos, que é a onisciência, Jesus sabia o que ele estava pensando no coração dele. Então ele vai e começa a falar a respeito dessa parábola.
vou te contar uma coisa, Simão. Né? Ele fala aqui no versículo 40, na parte B. Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Aí o Simão responde, dize-a, mestre. Aí ele vai e entra com a parábola dos devedores. Então ele conhecia tanto a vida da mulher quanto o coração de Simão. Simão não sabia uma coisa muito importante, que Jesus Cristo era o Filho do Homem. Ele era o Messias. E um dos atributos do Messias que ele viria fazer quando ele viesse era perdoar pecado. Então Simão não conseguia entender isso por ser um fariseu. Embora ele conhecesse as Escrituras, e ele sabia que quando o Messias viesse, ele teria autoridade e poder para perdoar pecado. Tanto que lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 6, né, quando Jesus trazem para ele, né, um camarada numa maca que está ali doente, e ele pergunta para eles, o que é mais fácil falar para ele? Levanta e anda, ou perdoados estão os seus pecados? Aí eles, quem é ele que pensa que pode perdoar o pecado? Aí ele fala assim, então eu vou mostrar um negócio para vocês. Para mostrar que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, eu te digo, pega a tua cama, levanta e anda. E o texto diz, naquele mesmo momento, o homem pegou a maca dele, a cama dele, e foi embora. Que bênção, né? Olha que maravilha. Então o Filho do Homem, o Messias, tem o poder para perdoar pecado. Então é isso que ele fala assim, quem amou muito, também porque foi muito perdoado. E quem ama menos, é porque foi pouco perdoado. Né? Então é interessante tudo isso. Então, para que a gente saiba que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, eu vou perdoar o pecado dessa mulher. Jesus fala. Versículo 47, 48 e 49. Por isso eu te digo, os pecados delas, que são muitos, lhe serão perdoados, pois ela me amou muito, mais que aquele que se perdoa pouco. Este ama pouco. E disse a ela, teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até pecado perdoa? E Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz. Glória a Deus. Então, o nosso Senhor tem poder de perdoar pecados. Louvado seja o nome do Senhor. 43 minutos. Tem o poder de perdoar o pecado. Então, Simão pensava que quem era justificado ali, quem ia ser perdoado ali, era ele. E ele desprezava aquela mulher pecadora. Mas, na verdade, quem saiu perdoado daquele lugar foi aquela mulher que entrou rotulada como uma mulher pecadora e saiu dali como uma mulher justificada sem pecados, porque o Senhor aceitou a adoração dela, aceitou, a humilhação dela diante dele e a perdoou. É assim que nosso Deus faz, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero falar um negócio para vocês. Nós somos bons naquilo que nós dominamos. E nós, naquilo que dominamos, acusamos os nossos irmãos quando eles são fracos. Consegue entender o que eu estou falando? Tem pessoas que criticam o outro porque usa droga. Porque ele é forte, ele não usa droga. E por ele ser forte e não usar droga, ele critica e fala, tá vendo esse homem? Tá vendo essa mulher? Tá vendo só? E critica. E espanca, né, o conservo. Infelizmente, isso chama-se religiosidade. Quem fica o tempo todo falando do pecado dos outros, porque ainda não compreendeu a história do Senhor, o perdão do Senhor, a parábola do Senhor. Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça foi superabundante. Então tem pessoas que nasceram na igreja e se julgam melhores que os outros, porque eu nunca fui no mundo, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca fui na balada, eu nunca. É pecador igual. A diferença é que só está devendo 50 denários, não 500, mas também está devendo. Mas aí eu pego porque eu sou forte, eu não sou, por exemplo, uma pessoa que bebe e fico espancando o outro que tem fraqueza na bebida. Não é isso que o Senhor quer da gente.
O Senhor quer que nós sejamos perdoadores, que perdoemos as pessoas. Tem pessoa que tem problema com mentira, fica o tempo todo mentindo. Aí eu não minto, eu fico o tempo todo... tá vendo aquela mulher, tá vendo aquele homem, é mentiroso, é mentirosa, não sei o que lá. Então eu tenho que entender que quem perdoa é o Filho de Deus. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Pega a tua cama, levanta e anda. Então, aqueles camaradas não entendiam. Quem é esse que até os pecados perdoa? Os meus pecados, os seus pecados já foram perdoados. Já foram lavados no sangue do Cordeiro. João diz que o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Então não importa a forma que eu cheguei à igreja. Não importa a forma que eu cheguei ao Senhor Jesus. Eu chego de uma forma toda bagunçada. Mas não importa o meu passado. Naquele momento, o Senhor acaba com aquela dívida que eu tinha diante dele. Ele pega os meus pecados, lança no mar do esquecimento, me perdoa e começa uma história nova comigo. E a gente às vezes quer fazer isso, espancar as pessoas, porque elas não conseguem dominar determinadas áreas da vida delas, e porque eu sou bom naquilo, eu quero espancar aquela pessoa. Cuidado para a gente não ser um Simão fariseu, né? Essa mulherzinha aí, né? Tá vendo esse homem? Tá vendo esta mulher? Mas ele vai tomar dele já já. E eu vou contar para vocês que Jesus não deixou para menos, não. Além dele contar essa parábola, ele falou, eu vou dar uma pegada nesse camarada agora para ele ficar esperto. Então a parábola deixou bem claro que quem recebeu perdão foi a mulher. A mulher de má reputação na cidade. A mulher pecadora. Agora, o que aconteceu na troca agora? Agora Jesus vai devolver para ele. Jesus pergunta para ele assim, quem que foi perdoado? Versículo 43. Ele fala assim, eu suponho que foi aquele a quem mais amou. É esse que foi perdoado. Aí Jesus falou assim, você avaliou bem. Então Jesus falou assim, pronto, o que eu falei, esse camarada já assimilou. Ele já sabe. Ele já entendeu o que eu estou falando. Estou falando que ela deve 500, devia 500 e ele deve 50. Ele foi irônico. Ele julgou a mulher e ele estava me julgando, com ironia. Deixa eu dar a volta nele agora. Não que Jesus é maldoso, não é nada disso. É tudo didático. É tudo que é para a pessoa aprender. Ele pega a gente nos nossos próprios erros e pecados. E aí ele fala assim, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Lembra que ele falou? Se esse homem soubesse quem é esta mulher, olha que trocadilho agora forte, hein? Vês esta mulher? Simão, Simão, eu entrei na tua casa e você não me deu água para os pés, mas ela molhou com lágrimas e enxugou com os cabelos. Eu entrei na tua casa, você não me cumprimentou com um beijo. Ela, porém, não para de beijar o meu pé, desde quando eu entrei. Você não colocou óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Por isso eu digo, os pecados dela são muitos, e lhe serão perdoados, pois ela amou muito, mais que aquele a quem se perdoa pouco, ama pouco. Olha que coisa maravilhosa. Tá vendo esta mulher? Essa mulher que está julgando, é ela mesma, que tomou atitudes nobres, Simão, que você foi incapaz de tomar. Que tomou posicionamentos, Simão, que tocou no meu coração, que você é incapaz de me entregar. Lembra que eu falei? Ela não se preocupou com a reputação dela. Ela não se preocupou com o que as pessoas iam pensar dela. A única coisa que ela queria era adorar a Deus, e louvado seja Deus por isso. Era adorar Jesus e louvado seja o Senhor por causa disso. Para a gente entender um pouquinho da cultura judaica, a gente vai fechar já a nossa parábola. Nós estamos com 50 minutos e eu tenho que terminar. Versículo 44, ele fala assim, eu entrei na tua casa e você não me deu água para lavar os pés. Era um costume judeu, porque eles andavam de sandália ali por aqueles lugares empoeirados, né? E os pés deles ficavam sujos. E como eu falei para vocês, eles deitavam em almofadas como se fosse divã.
e eles tinham que colocar o pé deitado sobre essas almofadas. Então o pé deles iriam sujar aquela almofada. Essa mulherada aí que está me acompanhando aí nessa manhã, você gosta que o pessoal põe o pé no seu sofá? Lógico que não. Então o dono da casa, ele deveria ter chamado um servo, ainda mais que ele era um fariseu, com certeza ele tinha um servo, e quando Jesus chegou, ter lavado os pés de Jesus. Isso aí, naquela época, era uma boa educação. Era um sinal de honra, era um sinal de respeito. E aquele homem não fez isso para o Senhor. Lá em João, no capítulo 13, versículo 5, fala que naquela noite da ceia, o próprio Jesus pegou uma bacia, uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Por quê? Porque eles iam sentar à mesa. E esse era a cultura, essa era a tradição. E quem lavava era o servo, naquele momento. Por isso que Pedro fala assim, o Senhor não vai lavar meu pé. Porque Jesus estava colocando numa situação de humildade. Ele mesmo se colocando como servo para lavar o pé dos seus discípulos. Aliás, né, uma vez perguntaram para mim, pastor, por que sempre é o Senhor que faz a ceia? Eu falei, quem fez a ceia lá no cenáculo? Foram os discípulos ou foi Jesus Cristo? Ah, foi Jesus. Mas por quê? Que Jesus era maior ou ele era menor que os discípulos? Aí ele era maior. Eu falei, não, você não entendeu nada. Aquele que serve é o menor. Então Jesus estava servindo eles porque ele estava se colocando como servo. E o pastor, a mesma coisa. Quando o pastor serve a ceia na igreja, ele está mostrando para toda a igreja. Eu sou o servo. Eu sou menor que todos vocês aqui. É ensinamento que a gente não consegue muitas vezes entender a cultura, né? Mas seguindo aqui. Versículo 45. Você não me deu o beijo. Beijinho, né? Você não me deu beijo. No Rio, 2 beijinhos. São Paulo, 1 beijinho. Você não me deu beijo quando eu entrei na tua casa. Essa mulher não para de beijar os meus pés. Que coisa, né? Romanos 16 fala assim: saudai a todos com o ósculo santo. Então era um costume. Você deita, né, dona Mônica? Porque você tá sempre com o pé limpinho. Deixa eu ir aí na sua casa depois de andar na rua aqui todo cheio de coronavírus e colocar o pé no seu sofá. Se você não vai me matar. Ah, esse pastor. Tô brincando, né, Mônica? Não sei se é assim. A gente deita tudo, mas eles vinham com o pé cheio de pó, tudo zoado, tudo bagunçado, né? Então tinha que lavar, tá bom? Não é costume da gente. Então, Romanos 16 fala, saudai a todos com o ósculo santo. Era o costume deles dar um beijo. E era uma honra, um amigo recebendo o outro. Era uma colocação de amigo, de respeito. E Simão não beijou Jesus. Deixa eu ver o que a Adriana escreveu aqui. Pé no sofá? Não. Tá vendo? São as opiniões distintas, né? A Mônica põe porque tá na casa dela, ela pode. Eu também ponho no meu. Eu gosto de ficar deitado no meu sofá. Ponho o pezão em cima. Tiro o chinelo, né? Antes de subir onde tá o tapete e tudo, mas eu subo também. Voltando aqui pro estudo pra gente concluir. Você não me deu beijo de cumprimento, de honra. E essa mulher não para de beijar. Corona não. Corona não, né, Mônica? Não para de beijar os meus pés. 46, versículo 46, 54 minutos, tem que terminar, meu Deus. Você não tocou a minha testa com óleo. E essa mulher pegou esse perfume e não para de derramar sobre os meus pés. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e não falte o óleo sobre a tua cabeça. Ele estava no jantar, um momento de celebração e de festa. Então, no momento de celebração e de festa, é isso que o Eclesiastes está falando. A gente vai com roupa limpa, com roupa nova, e também recebe o óleo na cabeça. Então, o anfitrião, ele tinha que colocar um perfume, um óleo aromático na testa de cada convidado, porque aquele ambiente ficaria um ambiente com odor agradável. Todos aqueles homens que estavam à mesa, exalando, né, da fronte deles, da testa dele, aquele cheiro daquele óleo aromático. E Jesus foi rejeitado, ele não recebeu isso. E aquela mulher pegou um perfume que custava por volta de 300 denários, quebra e derrama nos pés do Senhor Jesus. E isso era um sinal de honra, de reconhecimento e de amizade. Então Simão convidou Jesus e não recebeu ele com honra, não reconheceu quem ele era e não demonstrou amizade
por ele. Mas aquela mulher fez tudo aquilo e adorou o Senhor. Qual foi o prêmio dela? Para a gente finalizar. O prêmio dela foi o seguinte. Jesus no versículo 49 fala assim... Perdão, no versículo 50 ele fala assim para a mulher. Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou. Vá em paz. Então, glória a Deus. É por isso que o autor aos Hebreus fala que a gente tem que entrar diante do trono de Deus confiadamente. Sabe por quê? Porque a nossa fé em Cristo já nos salvou, já nos libertou e já nos possibilita de entrarmos na presença do nosso Deus. E louvado seja Deus por isso. A Elisângela, nossa irmã Eli, escreveu o seguinte: como eu amo esse Deus, é verdade. É muito lindo. Jesus Cristo é fora de série, né? Você vai estudar as atitudes dele, o jeito que ele age, é maravilhoso. Ele é tremendo, glória a Deus. É fora de série. Amém? Eu falei para vocês que eu ia deixar uma coisa para a gente pesquisar e agora eu vou falar para vocês. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, os 4 evangelhos, relatam uma história similar. Parece que são 2 histórias distintas. Cada evangelista tem uma abordagem. Um fala que foi Maria, irmã de Lázaro. Aqui fala de uma mulher pecadora. Um fala que, como o Lucas falou, que o nome dele era Simão o fariseu. O outro vai chamar ele de Simão o leproso. E aí as pessoas falam que são 2 histórias distintas. 2 histórias distintas, 2 momentos distintos, né? Mas eu quero falar um negócio para vocês. Alguns estudiosos pensam isso. Outros estudiosos pensam isso. Embora hoje eu não coloquei no texto, que seria exegese, né? Então a gente tem que fazer uma exegese, né? Pegar os 4 evangelhos e ler cada passagem que cada evangelista relata essa história da mulher que chorou aos pés do Senhor e derramou perfume, né? Deixa eu pegar aqui para terminar aqui, ó. E derramou o perfume sobre os pés do Senhor Jesus, né? Aquele perfume que estava dentro de um vaso desse aqui, né? Um vaso de alabastro. E a gente tem que estudar cada um para a gente poder compreender. Deixa eu ver o que a Marlene escreveu aqui. Bom dia a todos. Deus abençoe. Entrando no meu escritório. Veja o final. Vai com Deus, Marlene. Deus abençoe. Ó quem chegou aí, meu irmão Isaac. O Isaquiel, meu irmão. Deus abençoe, Isaac. Um forte abraço, meu querido. Que Deus abençoe você poderosamente. Para finalizar. Então, pegar cada passagem de cada evangelista, que conta da mulher que pegou o vaso de alabastro, né? E derramou ali sobre os pés do Senhor Jesus, para a gente poder avaliar. Eu vou dizer um negócio para vocês, é um outro estudo. Vai mais 40, 50 minutos. Mas trata-se da mesma história, tá bom? Embora alguns pensem que são histórias diferentes, trata-se da mesma história, tá bom? É isso. Quem muito foi perdoado, muito ama. E quem pouco foi perdoado, pouco ama. A Mônica falou um negócio. O Mauro também. Ah, o Mauro tá falando com a Tati ali. Tá bom. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem pouco foi perdoado, pouco ama. Eu sei o tanto que eu pequei. E é por isso que eu amo esse Senhor. Vamos orar? Pai, no nome do Teu Filho Santo, Jesus Cristo, que eu quero Te agradecer, Te louvar, Te bendizer pelo Teu perdão, Pai. Não teria condições de pagar esses 500 denários de pecado que eu Te devia. Mas o Senhor, de uma maneira tão maravilhosa, sem me escravizar, sem querer escravizar a minha família, sem querer tomar os meus bens, o Senhor perdoou a dívida que eu tinha diante do Senhor. E é por isso que eu Te amo, Senhor. É por isso que eu dedico a minha vida, o meu louvor, a minha adoração, a minha força, as minhas finanças, o meu conhecimento, a minha saúde, a minha vida, tudo que eu posso dedicar com grande amor, eu dedico ao Senhor e em favor do próximo, ó Pai. Porque a minha gratidão com o Senhor é tremenda. Abençoa a vida de cada um de nós, ó Pai. Que nós não sejamos esse fariseu, não sejamos como Simão, o fariseu, que julgava aquela mulher pecadora e não reconhecia que ele mesmo era pecador. Não reconhecia que ele mesmo necessitava de receber o perdão, embora o Senhor usou uma forma simples de falar que ele devia 50 denários. Mas é impossível de pagar, mesmo que fosse 50 denários,
porque somente o sacrifício do teu Filho pôde pagar os nossos pecados, ó Pai. Nós te adoramos, te bendizemos e te exaltamos. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido esse Deus bondoso com cada um de nós. Deus abençoe vocês, queridos, que vocês tenham um dia de paz. Hoje até estourei demais, deu 1 hora de estudo, né? Mas glória a Deus, Deus é bom. Adriano escreveu: amém. Nos ensina, Senhor, a entender cada dia mais a tua palavra. A Selma falou: mesmo, mas com visão diferente. É a mesma coisa, mas com visão diferente. Exatamente. Cada evangelista escreveu aquilo que ele fez. Inclusive João, no capítulo 12, fala que além do Simão, chamado leproso, que é o fariseu, que foi curado da lepra, né? Porque um leproso não poderia receber pessoas, né, na casa dele. Estavam ali os discípulos e mais alguns homens, né? Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, que essa palavra fique no nosso coração. Eu fui muito perdoado e por isso eu quero muito amar. Agora, se você acha que você não teve tantos pecados assim, né, você vai amar menos. Nosso irmão Dante, Casa Grande, estava aí acompanhando a gente. A Tati, né, falando que a Elisa está mandando um coração para nós, aí, sei lá, alguma coisa nesse sentido. A Magda, é sempre bom e agradável agradecer a Ti, Senhor. Eu recebo esta palavra. A Mônica, amém, foi maravilhoso, como tem sido, glória a Deus. O meu irmão Isaac, ô Isaac, saudade de você, querido. Temos que marcar um dia para a gente se reencontrar. Já tem muitos anos que a gente não se vê, né? Deus abençoe a sua vida. A sua também, Isaac. Sua, da sua família. Deus abençoe poderosamente. Estamos ouvindo aqui ao fundo, mais uma vez, Brother Simeão, Gênesis. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um dia de paz, um dia de alegria, um dia de vitórias. Que você ame muito, poderosamente esse Deus, porque muitos foram os nossos pecados perdoados. Deus abençoe. Dá o joinha, manda o coraçãozinho, manda a carinha. Eu vou segurar um pouquinho, porque ontem me disseram que quando eu encerro, ainda estão recebendo as imagens e cai, né? Então não vai cair não. Deus abençoe. Vamos esperar um pouquinho mais, tá? Fiquem com Deus. Obrigado. Um bom dia a todos. Vem conhecer os segredos de quem te conectou com amor, corpo, alma e espírito. É luz de vida com o Criador. Eu sou fruto dos filhos de Deus. Deus abençoe. Você é fruto do sonho de Deus. Deus abençoe. Fiquem na paz.